pouco de líbero. Por isso que no primeiro tempo teve várias jogadas que o jogador do Vasco chegava na frente ali. Porque, na minha opinião, faltou uma aproximação, né? Já que a defesa do São Paulo estava marcando lá no meio campo, o Volpi tinha que estar um pouco mais à frente para tentar cortar esses contra-ataques. Mas o segundo tempo foi totalmente do São Paulo. O Diniz, faz tempo que eu não vejo uma partida de futebol que a mudança do treinador, de jogadores e a mudança de estilo tático na mesma partida funciona tão bem. O São Paulo só não conseguiu a vitória, mas o trabalho do Diniz no intervalo foi perfeito. O Lédio estava com a gente na transmissão do Premier e comentou que o Ricardo Sapinto demorou bastante para mudar o seu time. Os jogadores cansaram também. Os jogadores cansaram. O São Paulo, mesmo vindo de vários jogos de desgaste, de pressão, né, de jogos importantes que mexem muito com o emocional do jogador, o São Paulo conseguiu no segundo tempo fazer uma aceleração e uma intensidade enorme. E realmente o Sapinto correu riscos no segundo tempo de perder a partida por demorar para trocar jogadores, porque a intensidade do São Paulo, o Vasco não estava acompanhando mais. Mas o trabalho dele, no geral, foi muito bom. O primeiro tempo ele dominou a partida praticamente no esquema que ele fez para jogar com o São Paulo. Fez o gol, poderia ter feito 2, 3 no primeiro tempo. No segundo, você demorar para trocar um treinador é coisa pessoal. Eu e você estamos achando que ele demorou para trocar. Ele ali, ele está vendo uma coisa que ele não está vendo necessidade de mudar naquele momento. Ele mudou na hora que ele sentiu que precisava fazer alguma coisa. Agora, a gente olhando daqui é muito mais simples, muito mais fácil. Troca aquele, demorou para fazer isso, demorou para fazer aquilo. Mas o cara na pressão lá é complicado. Pois é, Karine, a ideia do São Paulo, né, era tentar, pelo menos, terminar essa rodada líder do campeonato, né? Mas com o empate do Atlético e com esse empate, o São Paulo não dorme líder do campeonato. E o Vasco, pelo menos hoje, está saindo da zona do rebaixamento com esse ponto. Odinei, Casão, Ricardinho e Rafa, vamos falar também dos dois centroavantes, tanto do Cano quanto do Luciano, que marcaram nessa partida. Ele fez 80 gols em 2 temporadas na Colômbia, né? No Independiente Medellín. E o que chama atenção, ele não é um jogador físico, né? Ele não é um 9 de contato com o zagueiro, de imposição física dentro da área. Mas ele consegue, de alguma forma, se posicionar sempre fugindo desse contato, impedindo que o zagueiro leve vantagem porque é mais forte, porque ganha a jogada nessa imposição. Ele finaliza de pé direito, pé esquerdo, de cabeça, apesar de não ser alto, geralmente fugindo da dupla de zaga, né, para ir disputar uma bola ou com um lateral ou num espaço vazio. É muito inteligente para se posicionar também. Chegou a passar por um momento de instabilidade porque o Vasco passou, né, como clube, como time, enfim, com troca de comando. Mas ter um cara como esse é certeza de um número considerável de gols dentro de uma competição, né? Para uma equipe brigando próximo à zona de rebaixamento, ter um cara com 10 gols é um sorriso de orelha a orelha, né? Porque ele até escapa um pouco do que são as marés, do que são os momentos ruins do time. Porque ele consegue te dar um número... O número de gols que ele te entrega, fatalmente vai de alguma forma refletir na pontuação. Hoje no empate, mas em jogos... O primeiro turno foi uma vitória de 2-0 sobre o São Paulo com 2 gols dele. É um bom exemplo também. Os confrontos contra o São Paulo foram decididos pelo Cano. Vou passar a bola agora também para o Casão, para o Odinei, para a gente falar do Luciano. Ele já tem, então, 5 gols. Nos últimos 3 jogos ele conseguiu essa façanha, sendo que agora soma 12 com a camisa do São Paulo em 2020. Falamos bastante dele aqui no Troca de Passes. O Luciano está numa fase ótima, não teve nem perto dessa repercussão quando passou no Grêmio, teve uma boa passagem no Fluminense, mas a média de gols dele hoje é maior do que a fase do Fluminense, quando ele também trabalhou com o Fernando Diniz. É isso, Casão. São 9 gols dele no Campeonato Brasileiro, né? Fazendo gols decisivos também em outras competições. Se posiciona, vira zagueiro, vira meia, sai da área, enfim. E ele tá muito bem, essa troca do São Paulo com o Grêmio, se deu bem o time do São Paulo com o Luciano, né? Se deu bem, e fazendo comparação dos dois atacantes, são 2 atacantes que eles sabem muito bem quais são as qualidades que eles têm. Eles não tentam fugir da qualidade deles. O Cano, como o Rafa falou, ele é muito esperto. Ele fica distante do zagueiro. Ele sempre está num lugar, num espaço vazio. A jogada aí, os caras vão assim, pô, que sorte, sobra sempre para ele. Não é sorte. Ele é um centroavante, como eu fui, que às vezes você imagina a jogada. Centroavante imagina muito a jogada. Você está dentro da área, tem um monte de zagueiro dentro, um monte de atacante, e, por exemplo, seu lateral tá atacando, você fala assim, pô, o cara vai cruzar, mas eu vou ficar aqui, que eu acho que pode passar por cima desse zagueiro. E muitas vezes acontece. É que o Cano faz. E a outra qualidade dele, que é muito importante, é diferente, não são muitos centroavantes que tem o chute seco.
Chute seco. Hoje ele deu 2 tapas na bola, quando ele entrou na área, é chute seco, sabe? A bola vai rasteira, vai forte, em diagonal. Não vai meia altura, não vai um pouquinho alta, não vai um pouquinho... Não, ela vai seca, que nem o Ricardinho falou, do lado do pé do goleiro, e a bola entra. Diversos gols ele bate muito bem em diagonal. Ele consegue chutar em diagonal com chute seco. É uma grande qualidade. Ele conhece todas as qualidades dele. Ele é um jogador de velocidade, pouco toque na bola e de posicionamento. É essa a função dele. Se você pegar um treinador que pede para ele volta para sair para uma tabela, acabou. Não vai ter o melhor dele. Mas um treinador que fala, fica na área, sai no contra-ataque, olha bem o espaço, que é a qualidade dele. Já o Luciano tem mais repertório. O Luciano é um cara que sai para a tabela, um cara que volta para marcar, um cara que enfia a bola para o companheiro de ataque, é um centroavante que puxa, chama a tabela com o seu companheiro, mas é tão bom quanto o Cano, né? Porque, assim, nós temos que mudar um pouco. O Rafa pensa assim como eu, tenho certeza, o Ricardinho e os comentaristas assim, é o seguinte, não tem comparação de centroavante. Não dá pra você falar, pô, o Luciano, só porque o Luciano tem mais repertório, é melhor que o Cano. Não, o Cano, os centroavantes daquele estilo do Cano que eu vejo nesse momento, o Cano é o melhor, daquele estilo. O Luciano é um dos melhores do estilo dele. São estilos diferentes. E daria até para jogar os dois juntos. Pelo repertório que tem o Luciano e pelo posicionamento que tem o Cano, o Luciano sai mais um pouco e enfia a bola. Então, eu gosto muito desses dois. O Luciano eu gosto faz tempo. Desde a época do Corinthians, ele, se eu não me engano, ele entrou, o Corinthians estava muito mal, ele fez 4 jogos, 5 gols, e contra o Santos, na Vila, ele torceu o joelho e rompeu o ligamento cruzado, não voltou mais legal, começou a ser emprestado, e chegou ao São Paulo no melhor momento dele. Ele já sofreu, ele já teve contusão grave, já foi criticado, já jogou no Rio, já jogou no Sul, né? E agora ele é um jogador, assim, plenamente maduro. Sabe o que tem que fazer. Então o momento do São Paulo, para todos, é muito bom, mas para o Luciano é o melhor momento da carreira dele. E talvez seja do Diniz também, sabia? Talvez seja o melhor momento do Diniz também. Porque está tendo oportunidade. O Raí deu a segurança para o Diniz trabalhar. O Raí trombou com 30 pessoas que queriam derrubar o Diniz em momentos ruins. O Diniz foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Mirassol. Foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Caiu na primeira fase da Sul-Americana. Já era uma pressão em qualquer outro clube, talvez, na maioria deles, já seria demitido. Como o São Paulo queria demitir. O Raí foi lá e bateu. O Raí foi o único que acreditou que aquele momento foram circunstâncias, que o Diniz merecia um tempo a mais. E está mostrando, ó, um ótimo treinador, mesmo. O melhor momento dele no São Paulo, melhor momento do São Paulo junto com ele, e o Raí cresce dentro do trabalho dele, porque foi o único que bancou. Bancar um treinador que foi eliminado 3 vezes num time grande não é para qualquer um, não. O Raí tem várias qualidades também, um cara muito inteligente, um cara que se posiciona muito bem, né? É um cara que luta pela democracia, que eu admiro muito, pessoas que lutam pela democracia, ou lutam pela democracia, ou lutam para proteger a democracia, né? São pessoas importantes no país. O Raí é uma pessoa importante no país. E é um personagem, foi um grande jogador e está se tornando uma pessoa muito importante dentro do cenário de dirigente de futebol. Até ele estava com a cabeça prêmio, né? Até o Raí. Até o Raí estava com a cabeça prêmio. O Leco segurou a do Raí. E o Raí segurou a do Diniz contra todo mundo. Cara, eu não estou falando que o Leco é um sensacional presidente, que é maravilhoso, nem nada. Eu estou falando que o Leco segurou a onda das pessoas que